Profecia contra o Egito. Profecia contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que o egípcio se levante contra os egípcios. Cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito do Egito se esvanecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus encantadores, e aqueles que têm o espírito familiares e feiticeiro. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E cercarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios enxalarão maus cheiros, e se os esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e o junco murcharão, a relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. Os pescadores gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol no rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. Os seus fundamentos serão despedaçados, e todos que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direi: sou filho de sábio, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Notifique-te agora, ou informe-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Nofe. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se remove no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça e cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto à sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhe enviará um salvador e um protetor que os livrará. O Senhor se dará a conhecer ao egípcio, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifício e oferta, farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e os curará, então se converterão ao Senhor, e ele atenderá às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os sírios virão ao Egito, e os egípcios irão a Sírias, e os egípcios com os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos.
Israel, minha herança. Amém.